Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre uma das bibliotecas mais importantes da linguagem do tipo C, a Math.H. A Math.H é uma biblioteca padrão da linguagem C que reúne várias funções matemáticas, pronto para o nosso uso, como raiz quadrada, potenciação, funções trigonométricas e muito mais. O objetivo principal dela é facilitar na hora de fazer cálculos matemáticos mais complexos, além de deixar alguns códigos mais organizados e legíveis. Essa biblioteca é muito utilizada em projetos que envolvem cálculos, jogos, simulações físicas ou até mesmo em gráficos. Qualquer situação onde a gente utilize matemática, ela é de extrema importância. Aí nesse vídeo vocês vão poder ver alguns exemplos da Math.H, alguns exemplos práticos de como utilizar e como comparar, e como seria o jeito certo de resolver problemas com e sem ela. Então, a gente pode primeiro começar, que eu vou mostrar dois códigos aqui, um utilizando a Math.H e a outra que eu não utilizo a Math.H. Então, vamos lá. Primeiro, essa aqui vai ser a que eu não vou utilizar. Então, a gente primeiro inclui a biblioteca stdio.h na questão para poder receber dados e imprimir dados para o usuário, certo? E, posteriormente, eu vou botar variáveis fixas, mas posteriormente vocês podem utilizar scanf e printf para poder mudar os resultados e obter resultados do próprio usuário, deixando o código mais eficiente, não, sem ser com valores fixos. Mas então primeiro eu vou abrir a main aqui e vou adicionar mais variáveis. No caso, como as variáveis são fixas, eu determinei que a base seria igual a 2 e o expoente seria igual a 3. E vou adicionar a variável também, que é a variável de resultado, certo? Então, para poder calcular uma exponenciação, eu teria que abrir um laço. Aqui eu utilizei um for, onde eu adicionei uma variável i que é igual a zero. E tem que ser maior que expoente, tem que ser maior que i. E você vai adicionando, ou seja, eu criei um looping usando o índice aqui, certo? Então a, o resultado seria a multiplicação entre a base e cada interação. Então, por exemplo, para poder fazer uma simples exponenciação, eu tive que fazer um looping de multiplicação de base por ela mesma. Então a gente tive que fazer isso e depois eu botei para exibir aqui o resultado e finalizar o programa. Então deixa eu compilar aqui para vocês verem. Aqui, resultado de 2 elevado a 3 é igual a 8. Então você vê que eu tive que fazer o looping. Só que quando você tem que fazer várias operações matemáticas, você não pode ficar fazendo inúmeros loopings, inúmeros for. Você não pode ficar, porque senão o código vai ficar extenso demais não vai conseguir ser legível para outros programadores, muito menos para quem tiver que agitar seu código, muito menos para o código não ter que ficar com 2.000 linhas. Então, é muito mais simples, em alguns casos, a gente utilizar a biblioteca math.h. Por exemplo, nesse caso aqui, primeiro eu incluí, né, a math.h agora, e novamente abriu a opção main e defini as bases e os expoentes como variáveis. No caso, elas continuam fixas aqui. E utilizei a função power dela. Essa boa aqui é de power, que é justamente exponenciação. Então, por exemplo, a variável resultado vai ser igual a power, que está na função, que é uma sintaxe da função math.h, vai ser base vezes expoente, ou seja, ela vai multiplicar a base vezes o número de expoentes. Tá vendo como reduziu eu não vou ter que criar um laço, por exemplo. Aqui eu tive que criar um laço. E nessa daqui eu não tive que criar um laço, tive que escrever apenas uma linha. Então, num código, por exemplo, digamos, o Pac-Man, que a gente tem que fazer a diferença de distância entre o fantasma e o Pac-Man. Nesse sentido, eu não teria que fazer vários laços ou vários códigos para todos os fantasmas em vários loopings. Eu teria que fazer apenas um código mais reduzido, um laço mais reduzido, para todos eles utilizando a Math.h, que aí a gente reduzir bastante e o cálculo ia ficar mais certeiro, não ia ter que ficar um código gigante com uma manutenção difícil, porque a pessoa poderia olhar lá e entender, já que eu resumi.
Nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo, eu resumi 3 linhas com um, com um looping para apenas uma, muito mais simples de entender. E isso no código extenso ajuda bastante na hora da manutenção também. Aí para finalizar, eu só botei aqui para printar o resultado, né? E a gente finaliza o programa. Deixa eu compilar aqui para vocês. Aqui, exatamente a mesma coisa que o outro na hora de mostrar para o usuário, só que por trás a gente sabe que não, que o cálculo matemático foi totalmente diferente. Então, esse aqui é a introdução desse assunto. Vocês conseguem ver que entendendo e compreendendo a Math.h, o código de vocês vão ficar muito mais limpo, muito mais eficiente. Vou passar agora a palavra para outras pessoas que eles vão poder ensinar isso. Agora vão dar exemplos práticos e vão conseguir aprofundar cada vez melhor nesses assuntos. Então é isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouco hoje sobre a Math.h. Nosso grupo Alvin vai se aprofundar um pouco nessa biblioteca que nós já começamos introdutoriamente a abordar nos vídeos passados. Se eu não me engano foi no vídeo 3. Caso vocês tenham interesse, deem uma olhada lá. Não se esqueça no final de curtir e se inscrever no canal. E vamos dar início aqui a Math.h. Certo? Eu trouxe aqui para vocês um link de onde eu peguei essa informação, para caso vocês queiram, eu vou até deixar na descrição do vídeo, para caso vocês queiram acessar esse site, onde tem todas as funções da Math.h. Vou falar um pouco sobre o conteúdo dela, assim, de forma mais aprofundada, vamos dizer assim. Vou começar com as funções que a gente ainda não comentou muito sobre elas. A roundx, o que ela faz? Ela vai arredondar o valor de um x que você deu para o inteiro mais próximo. Essa é a função dela. Aí tem um exemplo aqui com os printfs e ao lado você vai ver que há justamente a saída que teria no seu terminal. Então ele começou arredondando 0,6. O arredondamento é feito ao inteiro mais próximo e não ao double mais próximo, ao float mais próximo. Então ele vai arredondar para o próximo número inteiro. Como é 0,6, ele puxou algo para 1. O outro, ele arredondou 0,4 para o número mais próximo, que foi o 0. Ou seja, se passar de 5, ele arredonda para cima, for abaixo de 0,5, arredonda para baixo. Se for 5 mesmo, ele não mexe. Vocês podem ver aqui. Ele arredondou o 5 e o 5.1, 5.1. Está mais perto de 5 do que de 6. Ele também faz arredondamento de números negativos. Se vocês notarem, 5.9, para ele está mais perto de menos 6 do que do próximo, do mais próximo, né, do maior, que seria o 5. Tá certo? Essa é a primeira função. Vamos para a segunda. Segunda função, remainder. Essa aqui é bem interessante. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Eu vou falar para a saída da função como é para vocês, tá certo? Então, você vai dar para ele um valor x e um valor y. Ele vai fazer a divisão entre eles e vai lhe dar o resto dessa divisão, certo? Ele vai lhe dar o resto. Então, nesse primeiro exemplo aqui, foi 11 e 3. Ele dividiu o 11 pelo 3 e ele pegou o resto. Só que o que acontece? É mais perto justamente de 3 vezes 4, que é 12. Aí, por isso que ele retornou o menos 1. É como se fosse, em vez de você pegar o 3, que é, no caso, mais perto seria 3, um valor, ele pegou mais 5 para cima e ele deu um resto que é negativo. Agora, se você botar o 16 e o 4, é inteiro, não tem resto. 31 e 2,5, se você efetuar a divisão, você vai ver justamente que o resto, e além de dar o resto, vamos dizer assim, ele arredonda o resto para o inteiro mais próximo. Tenho que lembrar isso a vocês. Eu vou pegar aqui uma calculadora, fazer esses cálculos rapidinho. Vou fazer aqui com vocês on time, ok? Então vamos lá. 11 dividido por 3. 11 dividido por 3 é justamente igual a 3,66. Isso é uma dízima. Ou seja, ele pegou o resto, que vai dar 1 na verdade. Aliás, o resto é 2, né? Porque 11 dividido por 3 é 3 e sobra 2.
certo? Então o resto é esse. Ou, como ele fez aqui, como eu disse para vocês, ele pegou e multiplicou por 4, 3 vezes 4 que é 12, e ele botou o menos 1, que é basicamente o resto, seria somar 1. Vocês têm que ter cuidado se for fazer contas assim e dar esse tipo de valor, porque senão vocês vão ficar perdidos no meio do código. Agora, 31 dividido por 2,5, vamos lá. 31 dividido por 2,5 é igual a 12,4, ok? Então, ele aí pegou o valor total, que é justamente 2,5, multiplicou por 12, vamos assim dizer, isso vai dar 30, só que aí sobrou justamente um 1, que é o resto. O resto deu um inteiro, então tudo certo. Então essa é a função remainder, é quanto sobra do valor e você ainda arredonda para um inteiro mais próximo. Próxima. CBRT. A gente já teve a square root e agora é a raiz cúbica do código, certo? Então ele vai pegar um valor dado que você passou para a função e ele vai tirar a raiz cúbica dela. Se for 0 é 0, se for 1 é 1, agora se for 27 é quanto? Vai ser 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então as funções matemáticas básicas, certo? Ele pega até de valores negativos, se vocês olharem. Claro que se vocês colocarem o valor, inclusive, ó, essa aqui, o quarto exemplo, 0,64, certo? Se você pegar a raiz cúbica disso, ele está dando um valor bem preciso aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais de uma raiz cúbica. Então, é uma função muito boa, muito boa. Vou falar mais uma função aqui para vocês e a gente vai concluir a parte do conteúdo. Eu vou deixar meus colegas fazerem um exemplo prático, certo? Vamos lá. Essa última, as duas funções que eu vou falar para vocês é o f mínimo e o f máximo, vamos dizer assim. O que ele vai fazer? Um vai retornar qual o menor entre duas variáveis que você colocou e outro vai retornar qual é a maior entre elas. Se vocês que estão pagando programação 1 com o professor de programação 1 da Escola Politécnica de Pernambuco, você já deve ter feito uma das tarefas era fazer a raiz, certo? Na Mat.h você tem um que ele retorna qual é o menor entre eles e você bota para ele receber esse retorno, certo? Aí, justamente no código da raiz, o que, é que você tem que fazer? Você tem que pegar dois números, soma, divide por 2 e você tem que ver se o valor está dando negativo, positivo. Então, dentro do processo, você pode acabar querendo usar justamente saber qual era o maior e qual era o menor dentro dessas duas possibilidades, que é para você vai substituir o valor do C pelo A ou pelo B. Então, isso aqui é bem útil nesse tipo de caso. Saber qual é o mínimo e qual é o máximo, além de várias inúmeras aplicações existentes, certo? Eu vou ficar por aqui, já eu estou de volta. Olá pessoal, meu nome é Diego e hoje vamos trabalhar com a biblioteca math.h, na linguagem C. Essa biblioteca oferece funções matemáticas prontas, como raiz quadrada, potências, funções trigonométricas, logaritmos, entre outras. Ela é muito útil quando precisamos fazer cálculos mais complexos sem ter que implementar tudo do zero. Vou mostrar dois exemplos práticos para vocês entenderem como ela funciona na prática. O primeiro exemplo será sobre raiz quadrada, e o segundo vai envolver funções trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Fica aí no vídeo para ver como é que vai ser. No primeiro exemplo, temos a raiz quadrada de um número. Aqui incluímos duas bibliotecas importantes, a stdio.h, que é responsável pelas funções de entrada e saída, como printf e scanf, e já a math.h, que é a biblioteca que traz funções matemáticas que vamos usar. Nessa linha, declaramos duas variáveis do tipo double. Usamos double porque ele permite armazenar números com casas decimais, o que é importante para uma precisão de cálculos como a raiz quadrada. Aqui encontramos uma mensagem pedindo que o usuário digite o número. Em seguida, usamos scanf para ler esse número e note que usamos o porcentagem LF, que é um especificador para variáveis do tipo double. Antes de calcular a raiz, fazemos uma verificação. Se o número for negativo, mostramos uma mensagem de erro. Isso é importante porque a função sqrt da math.h não consegue calcular a raiz de um número negativo em C. Ela retorna um valor indefinido.
Se o número for positivo ou zero, usamos a função sqrt da biblioteca math.h para calcular a raiz quadrada. Armazenamos esse valor na variável raiz e exibimos o resultado com duas casas decimais. Esse código é um ótimo exemplo de como usar funções matemáticas prontas para simplificar nosso trabalho em programação. Já nesse segundo exemplo, temos o cálculo de seno, cosseno e tangente. Nesse segundo exemplo, usamos as mesmas bibliotecas e, além disso, definimos uma constante chamada π, com o valor aproximado de π. Isso é importante porque, para usar funções trigonométricas, como seno e cosseno, precisamos trabalhar com radianos e não com graus. Aqui criamos duas variáveis do tipo double, uma chamada graus, que vai armazenar o valor digitado pelo usuário, e outra chamada radianos, que será usada para a conversão de graus para radianos. Pedimos ao usuário para digitar um ângulo em graus e lemos esse valor com scanf. Nesse trecho, realizamos a conversão de graus para radianos. Isso porque as funções sin, cos, tan da math.h trabalham com radianos. A forma para a conversão é simples. Multiplicamos o valor em graus por π dividido por 180, como vemos aqui. Aqui usamos três funções da math.h. A sin para calcular o seno, a cos para calcular o cosseno e a tan para calcular a tangente. Passamos o ângulo em radianos para cada uma e mostramos o resultado com 4 casas decimais, para dar mais precisão. Esse segundo exemplo mostra como a biblioteca math.h facilita muito o uso de funções trigonométricas, que são amplamente utilizadas em áreas como engenharia, gráficos, física e jogos. Esses dois códigos mostram como a biblioteca math.h é poderosa e fácil de usar. Com poucas linhas de código, conseguimos fazer cálculos matemáticos que, manualmente, exigiriam muito mais esforço. E vimos que como isso pode facilitar muito a vida de um programador. Olá pessoal, de novo, eu vim dar continuidade ao vídeo, partindo para sua conclusão. Gostaria de agradecer primeiramente a vocês que assistiram já até aqui. Se ainda não se inscreveram e não deram like no vídeo, essa é uma excelente oportunidade, só passando para lembrar. E com isso nós estamos concluindo a math.h. Vim falar um pouquinho também sobre o futuro que nós faremos. Será funções protótipo e funções de usuário, que você também pode acabar mesclando com a math.h. Você pode usar para, vamos dizer assim, implementar a math.h. Você pode dar continuidade. Por exemplo, a gente está fazendo, a gente já pagou, mas, por exemplo, se você estiver pagando geometria analítica, estiver pagando álgebra linear, ou estiver pagando cálculo, você pode fazer uma função que calcule a integral, dado uma equação em C. Já pensasse? Fica aí uma dica para vocês que estão querendo testar seus conhecimentos em C. Vocês podem usar essa ideia aí. Depois vocês escrevem no comentário se vocês conseguiram, quem tiver interesse em fazer isso. Acho que vai ser bem importante, bem legal para vocês fundamentarem o que vocês estão aprendendo e buscando aprender. Vocês podem usar, por exemplo, se for uma função logarítmica, fazer a integral de uma função logarítmica. Você pode usar o número de Euler para calcular, aí você usa a função potência, que também tem na math.h. Então vai ser justamente o número de Euler vai ser o aí número de Euler, vírgula, aonde você quer fazer. Aí você bota aqui uma variável, aí você faz todos os cálculos. Não vou dar muito spoiler para vocês não. Então essa é uma das possíveis aplicações e utilizações que vocês podem fazer usando a questão das variáveis, usando as potências. Nós também temos, como vocês viram, a raiz cúbica e raiz quadrada, tá certo? Inclusive vocês podem também fazer uma integral de uma raiz, aí você usa a regra da potência. Então você vai acabar estudando cálculo e estudando programação simultaneamente. Além de que no final você poderia disponibilizar esse recurso e você poderia ter um retorno, tanto por questão de, vamos dizer assim, questões curriculares, de você dizer eu fiz, está executável, pode ajudar seus colegas, ou você pode colocar o seu código para vender online, por exemplo.
a maioria das pessoas que está aprendendo programação, que querem ser programadoras, podem seguir esse caminho justamente de fazer o seu próprio código, vender online, e se é algo que as pessoas têm interesse, com certeza elas vão comprar e vai gerar uma renda para vocês. Também temos as funções exponenciais, as funções logarítmicas e as funções que envolvem um módulo, ele retorna um valor máximo. Esses são um dos maiores benefícios que a Met.h traz para vocês. Eu só vou dar agora uma curiosidade, que a Met.h ela não foi desenvolvida por uma pessoa em específico, ela foi meio que uma compilação feita quando o pessoal se reuniu na hora de implementar o que seria o C, aí fizeram uma conferência, o nome é uma sigla na verdade, que é ANSI, se eu não me engano, ANSI. E o que eles fizeram nessa conferência? Eles organizaram, pegaram tudo de função matemática e eles colocaram, foi uma conferência em C, nessa ANSI, e depois eles publicaram, né? Aí o público, quando viu, ele pegou, aí ficou meio que sendo uma das funções de umas bibliotecas, ficou sendo uma biblioteca básica em si, entende? Como a stdlib, a stdio.h, são funções, aliás, são bibliotecas que são meio que básicas. Quando você pega o seu, por exemplo, o meu computador é um Mac, certo? Quando eu fui baixar, que eu queria escrever códigos na minha própria máquina, eu tive que baixar algumas ferramentas. Aqui, se não me engano, era Xtool o nome. Então, você precisa baixar e ele já baixa várias ferramentas de programação, que é chamado de ferramentas de desenvolvedor. E dentro delas já vem algumas bibliotecas, entre elas algumas bibliotecas em C. Mas se você quiser botar uma biblioteca diferente, uma Ncurses, por exemplo, se você quiser usar, pelo menos na minha máquina ela não já veio instalada. Então você tem que buscar o código fonte online para poder baixar, e depois você tem que mandar ela para a parte das suas bibliotecas que ficam no seu computador, que você tem que procurar onde é, então é um processo mais demorado. Mas a Met.h ela meio que já vem instalada junto com esse pacote enorme que é esse, no meu caso, no Mac Xtool. Então, pessoal, por hoje é só, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.